a fêmea suína, na lactação, ela possui as suas exigências de mantença, né? E também a exigência de produção de leite. E essas duas exigências, né, acabam que são muito maiores do que a capacidade da fêmea em consumir alimento. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a professora Ana Paula nos fala sobre catabolismo lactacional, o que é e quais as consequências. Olá, meu nome é Ana Paula Melage, eu sou professora do setor de suínos da URGS e hoje eu vou falar então para vocês o que é e quais as consequências do catabolismo lactacional em suínos. Mas o que é então o catabolismo lactacional? Então a fêmea suína, na lactação, ela possui as suas exigências de mantença, né? E também a exigência de produção de leite. E essas duas exigências, né, acabam que são muito maiores do que a capacidade da fêmea em consumir alimento, né? Então ela tem uma certa dificuldade de atingir essas exigências somente através do consumo alimentar. E com isso ela acaba mobilizando reservas de proteína e de gordura para suprir o total dessas exigências nutricionais que ela tem nesse momento. Hoje, né, nós temos fêmeas produzindo cada vez mais leitões e é claro que ela precisa então produzir mais leite e essas exigências acabam aumentando também. As primíparas, né, as fêmeas de primeiro parto, né, que estão iniciando aí a sua vida reprodutiva, elas acabam tendo também um agravante, né, que elas são fêmeas que estão crescendo, ainda não atingiram o seu peso adulto, né, que se atinge aí por volta do segundo ou do terceiro ciclo, né? Então, elas têm, além da energia, né, da exigência necessária para a mantença, para a produção de leite, elas também têm a exigência para o seu crescimento corporal. Então, essas fêmeas primíparas têm uma exigência maior e também elas possuem uma outra característica que é uma menor capacidade de consumo voluntário, cerca então de 20% mais ou menos a menos, né, de consumo voluntário quando comparado a fêmeas adultas. Então, por isso que as fêmeas primíparas elas podem ser mais sensíveis, né, ao catabolismo lactacional, tá? E as suas consequências, né, para a reprodução. Quais são os prejuízos que a gente pode esperar quando a fêmea perde peso durante a lactação? Primeiro, nós temos que tentar codificar, né, o que é aceitável, ou o que vai, né, que limite que a fêmea pode perder. Primeiro, a gente tem que imaginar, pessoal, que algumas fêmeas elas não perdem peso durante a lactação, né? Não são todas as fêmeas, são a maioria perde, né? Mas algumas elas não vão perder peso, tá? E as que perdem também às vezes não chegam a comprometer o seu desempenho. Então nós temos que também ver qual é esse valor, né? Muitos trabalhos que foram feitos já são trabalhos mais antigos, né, de 10, 15 anos atrás, que mostravam então que acima aí de 10%, 15% do seu peso seria sim um limite, né? Seria o possível da fêmea perder sem comprometer o desempenho reprodutivo, tá? Isso considerando também, né, por exemplo, reservas de gordura, poderia perder até 5%, até 15%, reservas de proteína de 10 também a 15% das suas reservas de proteína. Então são alguns dados que foram gerados, né, com base aí nesses estudos, mas que realmente são mais antigos, né, e que precisam de uma certa atualização, né. Mas vamos considerar então de 10 a 15% do peso seria sim o aceitável. Dentro desse número ainda existe uma dificuldade que a gente tem que, por exemplo, se a fêmea chega muito magra ao parto, ela 10%, 15% já pode ser muito para aquela fêmea, né? Então, é complicado também a gente generalizar um número. Se a fêmea chega gorda ao parto,
Normalmente ela vai até perder mais, né? Porque fêmeas gordas ao parto, elas tendem a consumir menos ração durante a lactação. Então esse número, ele não é assim um número fixo, né? Então a gente tem que pensar muito bem nas condições corporais que as fêmeas estão chegando ao parto e nas condições corporais em que as fêmeas estão desmamando, tá? Pensando também na dificuldade, né, que a gente tem de pesar as fêmeas, a gente pode pensar em ECV, né? Então, o score corporal visual, que é o ECV, ele é uma escala que vai de 1 a 5, né? 1 para fêmeas muito magras e 5 para fêmeas muito gordas. E a gente tem como ideal, né, uma escala de 3, né? Seria uma fêmea ideal. Pensando no momento do parto, o que seria ideal das fêmeas chegarem ao parto? Aí na escala entre 3 e 3,5, né, que são fêmeas ideais, com uma boa reserva corporal, né, e que elas não vão ser nem tão magras, a ponto de não ter reservas corporais, e nem muito gordas, a ponto de comprometer o consumo alimentar, né, porque essas fêmeas mais gordas, apesar de elas terem mais reservas, o fato delas não consumirem ração adequadamente na lactação pode comprometer também a produção de leite e aumentar ainda mais o seu catabolismo, tá? E é o desmame, né? Então, se a gente pensa em 3, 3,5 ao parto, a desmame nós vamos pensar então em 2,5, 3. Né? Então, a fêmea, a gente tem aí como um número, né, que a fêmea poderia perder aí meio ponto, no máximo 1 ponto de condição corporal durante a lactação. Isso também dependendo, né, da duração da lactação que nós estamos praticando. Hoje também nós estamos pensando em lactações maiores e o cuidado que nós temos que ter com as fêmeas precisa ser repensado. Nós muitas vezes estamos saindo de lactações de 21 dias para 24, 26 dias, às vezes 28 dias. Então esse consumo alimentar ele precisa ser repensado, né? E mantido, né? Quanto maior o consumo voluntário nessas fêmeas, melhor, tá? E quais são, então, se a fêmea perder mais do que essa faixa que a gente comentou, né? Quais seriam os prejuízos? Bom, os estudos que eu mencionei, né, que mostravam que até 15% do seu peso corporal seriam aceitável, eles mostravam, inclusive, redução, né, de número de percentual de fêmeas demonstrando o estro após o desmame em até 7 dias, né, com estros mais intervalos de desmame estros mais prolongados, então fêmeas atrasando o retorno à ciclicidade, tá? Eles mostravam também redução na taxa de parto, né? Então as fêmeas, mesmo quando entravam em cio, ainda tinham a dificuldade de manter a gestação e acabavam retornando ao estro, né? Com aumento aí de taxas de retorno, principalmente de retornos regulares. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Lembramos que no próximo episódio teremos um pouco mais sobre catabolismo lactacional. Até a próxima!